Com alegria e satisfação, recebemos hoje uma convidada muito especial no Grupo Play Entrevista, Thelma Cardia. Thelma Cardia vai contar um pouquinho pra gente de como é conciliar ser mãe, avó, esposa, sindicalista e ter também uma atuação política. Thelma Cardia, muito obrigado pela sua presença, viu? Uma alegria receber você aqui. Eu que agradeço, porque cada vez que a gente consegue falar com o público em geral, para mim é uma satisfação muito grande. Quero agradecer vocês pelo convite. Eu tive a experiência de trabalhar com a Thelma, de ser, enfim, uma pessoa da equipe dela na Secretaria de Trabalho, onde a gente atuou durante um período na gestão passada do prefeito Guti, e a Thelma uma líder nata, sabe, tocando ali como secretária, desenvolvendo vários projetos. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre política, porque a Thelma a gente quer conhecer também a trajetória. Qual foi o caminho pelo qual a Thelma Cardia passou, para trilhar o seu caminho e se tornar presidente do sindicato, se tornar secretária, ter uma atuação política, mas a vida voltou, vamos voltar lá atrás. Thelma, conta um pouquinho da sua trajetória, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, como é que você chegou à cidade de Guarulhos, a sua adolescência, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu nasci em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O meu pai era caminhoneiro, e caminhoneiro sabe como que é, né? A cada época ele está em uma cidade. Então eu vim aqui para Guarulhos, eu tinha 2 anos de idade, e desde então nunca mais saí daqui. Né? Nós moramos ali no Picanço, depois nós fomos morar no Jardim Moreira. Naquela época, a Estrada do Cajuru, que é a cachoeira, ali era tudo barro. Eita! Né, tudo barro, e a gente morava lá no finalzinho. Para a gente poder pegar ônibus, tinha que ser lá na Timóteo, então você subia tudo aquilo a pé. Lavar roupa, a gente lavava numa bica que tinha lá no final do Jardim Moreira. Então nós éramos assim, 8 filhos. 8? São 7 irmãos, então? 8, nós somos em 8, né? 7 irmãos, agora já tem um irmão meu falecido. E era uma vida muito sacrificada, muito sacrificada. Nós tínhamos lá poço, lá no Jardim Moreira, onde nós morávamos, numa casa bem pequenininha, de uma família muito humilde, muito humilde. Os meus avós, meu avô já falecido, minha avó morava lá no Jardim Moreira, tinha uma favela lá. Aí, hoje fala que é comunidade, não, era uma favela mesmo, ela morava lá. E não é porque era uma favela que eles falam que tem bandido, não. Uma favela super, era uma favela super, como falar assim, família, né? A gente brincava ali, brincava na rua. E você convivia ali, brincava ali na infância? Ali, a gente brincava ali, tinha... Por isso você é desenrolado até hoje, conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Né? E eu amo de paixão assim a minha infância, uma infância muito sofrida, mas eu só tenho coisas boas para dizer dos meus pais, dos vizinhos, dos meus avós. E eu tinha 10 anos, eu fui trabalhar de empregada doméstica lá em Santana. 10 anos de idade? Com 10 anos de idade. E a sua mãe nessa época? A mãe trabalhava ou ela cuidava dos filhos? A mamãe, é que eu falo, a mamãe teve uma vida muito sacrificada. Minha mãe era costureira e ela entrou nas casas André Luiz, né? Ela entrou lá como pajem e depois ela fez curso e enfermagem lá. Então, a mamãe trabalhava lá e tinha uma família lá em Santana que pediu para minha mãe para que eu fosse ajudar, porque ela dava pensão, né? Então, com 10 anos eu fui para lá. Eu fiquei lá 3 anos. Quando eu completei 13 anos, meu pai me trouxe para cá. E com 14 anos eu trabalhei ali na Rua Dom Pedro. Eu trabalhava em vendas na Rua Dom Pedro. Então, ali no calçadão? No calçadão. Eita, então você viu aquilo ali se desenvolver também. Sim, como poucas pessoas nessa cidade, hein? Eu vi, assim, tantas coisas nessa cidade que, assim, algumas coisas eu tenho dó de ter acabado, algumas coisas progrediu e a outras ficou na mesmice, né? Na mesmice. Então, eu trabalhei lá, trabalhava, na hora do almoço eu ia fazer datilografia, né? E fiz... Isso moça, com 14 anos de idade? 14 anos. Né? Quando eu completei 15 anos de idade, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade que tinha ali no calçadão mesmo, ali na Dom Pedro. Olha, pessoal, tá vendo? Tudo isso só até os 15 anos de idade, já dá um livro. Então vamos continuar assistindo. Eu estou escrevendo um livro. Olha, é uma novidade para a audiência do Grupo Play, Thelma Cardia está escrevendo um livro também com a sua trajetória. Certo, aí com 15 anos estava lá trabalhando, foi trabalhar no escritório, você contou, Fui trabalhar no escritório de contabilidade. Né? E nesse escritório eu tive muitas oportunidades, muitas. Eu, assim, posso dizer
que eu devo assim muitas coisas ao João Wilson Santa Maria, que hoje ainda tem esse escritório contábil. Ele foi mais que um pai para mim, ele me ajudou muito, muito, muito na minha vida profissional. Me ensinou coisas assim que você não aprende nos livros nem nas universidades, você aprende no dia a dia. E eu aprendi lá, né, o que eu devia fazer, o que eu não posso fazer, não devo fazer. Então foi muito importante. Eu tive muitas pessoas fantásticas no meu caminho. E depois, lá do João Wilson Santa Maria, eu consegui, nessa época já eu estava namorando, aí eu me casei, com 19 anos eu me casei, morando lá no Jardim Moreira também, de favor, no fundo da casa do meu ex-sogro, e trabalhando. E eu consegui uma vaga de cobrança numa multinacional. Aham. Aí minha vida melhorou um pouco, né? Fui sair da casa do meu ex-sogro, fui morar ali no Paravente. Também sofri um pouquinho, porque eu morava nos fundos, a gente não tinha, o chão era de terra, então era de terra. E nessa ocasião nasceu a minha filha, né? E aí eu saía de casa às 5 horas da manhã, deixava ela na creche, que era perto da onde eu trabalhava. E foi assim, né, a trajetória. Essa empresa ela era em Guarulhos, essa multinacional? Guarulhos, Guarulhos Mecânica Wutzel, né? Eu trabalhei ali. É metalúrgica lá? A Thelma já foi metalúrgica. Foi, a primeira greve lá naquela firma que fez fui eu. Então já tinha veia sindical Já tinha veia.